Diga assim seja. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 73, 7, 3, eu quero, de uma forma direta, fazer você entender que nem sempre o servir a Deus, o andar com Deus, nem sempre o estar com Deus significa que você terá flores, que você terá abundância, que você terá alegria, que você terá a felicidade que você tanto sonha ou que você tanto imagina. O próprio Senhor Jesus falou isso para a gente. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em alguns momentos, o Senhor Jesus, ele se retirava, porque a Bíblia diz que ele estava amargurado de espírito. Em alguns momentos, principalmente chegando próximo da sua crucificação, o Senhor Jesus se retirava para orar, e ele mesmo dizia que o espírito dele estava em amargura. É claro que se a gente hoje pegar ou tentar desenhar o modelo do cristão, se a gente tentar desenhar o modelo do crente, nós vamos desenhar um super crente. Se a gente for descrever hoje a pessoa que serve a Deus, como ela tem que ser, ou quais são as suas atitudes, nós vamos descrever um super crente, uma pessoa que não chora, uma pessoa que não fica triste. Nós vamos descrever uma pessoa que parece mais o super-homem do que o ser humano. E aí, quando a gente vai na Bíblia, nós vamos descobrir e entender que homens vitoriosos, vencedores, tiveram momentos também de dor, tiveram momentos de tristeza, tiveram momentos de dificuldades. E que hoje, quando você tem aquele dia que você não está bem, que você está triste, alguém que te conhece sabe que você é da igreja ou que você serve a Deus há algum tempo, pode apontar o dedo e falar assim: mas você não é da igreja? Mas você não é de Deus? Cadê o seu Deus? Para você estar assim. E aí a gente vai lembrar que Elias, ele mata, vence 850 profetas, e depois de ter vencido os 450 de Baal e mais 400, somando 850, ele se esconde numa caverna por conta da ameaça de uma mulher. Ele fica com medo, ele fica triste ou abatido, podemos falar assim. Ele se deixa vencer por uma tal de solidão. E ele, que foi um sujeito desbravador, que venceu 850 profetas, agora ele está escondido numa caverna, e Deus tem que chamá-lo algumas vezes dizendo: o que você faz aí, Elias? Em outras palavras, você estava agora guerreando, você estava agora vencendo, e agora você está aí escondido. Mas ele teve o seu dia, vamos colocar, abre e fecha aspas, o seu dia mau. Deus sustentou ele com pão, Deus sustentou ele com água. Nós podemos nos lembrar de Jó, que Jó, no auge da sua dor, ele disse para Deus: risca o dia que eu nasci, o dia que a minha mãe, ela disse, nasceu um filho, eu quero que o Senhor risque esse dia, porque maldito seja o dia que eu nasci. Quero que esse dia seja riscado da história, porque tamanha era a sua dor. E o mesmo Jó que fala isso para Deus riscar, que falou isso para Deus riscar o dia que ele nasceu, é o mesmo Jó que depois ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, você passa por tribulações, você passa por dificuldades, você passa por aflições, mas o mesmo Deus que você serve, que você anda com Ele, que você obedece, que você é fiel a Ele, aquele momento que você chora, aquele momento que você entristece, aquele momento que você, vamos colocar, enfraquece, lá no seu íntimo,
esse mesmo Deus, essa mesma fé, esse mesmo poder que é o Espírito Santo diz aí dentro, para você confessar essas palavras: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Você passa por lutas e nas lutas você diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Você enfrenta lutas, mas porque você serve a Deus, você confessa isso: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Ou Deus não está te vendo? Ou você acha que naquele dia que parece que você está sendo desprezado, ou que Deus esqueceu de você, você acha que Deus não está observando, não está te vendo? Ou não está observando para ver até onde vai a sua confiança, a sua perseverança, a sua fé? Mas, bispo, por um momento eu entristeci, por um momento eu chorei, por um momento eu até pensei que ele não estava me vendo. Mas depois eu me recobrei, eu recobrei as minhas forças. Depois eu me reanimei em Deus. A Bíblia fala que quando Davi veio de uma guerra, ele encontrou a sua cidade destruída, as mulheres, filhos foram levados escravos, e ele chorou. Ele caiu em choro, caiu em lágrimas. As pessoas ou os soldados queriam apedrejá-lo, mas a Bíblia diz também que ele se reanimou em Deus. Então a Bíblia não esconde a fraqueza, e também ela revela a sua atitude de fé, e ele se reanima em Deus, e você já sabe que ele foi e recuperou tudo o que havia perdido. Mas aí quando nós falamos de Asaf, por exemplo, nós vamos falar de um homem que escreveu os Salmos 50 e também escreveu os Salmos 73 até os Salmos 83. Ou seja, 11 salmos ele escreveu da Bíblia. E Asaf, ele era levita. Levita, para você que ainda não sabe, você sabe que são 12 tribos. E os levitas são justamente a tribo que Deus disse que eles não iam herdar nada aqui na terra. Deus deixou claro que as 11 tribos iriam conquistar, iriam prosperar, iriam ter as promessas de Deus, iriam alcançar a vida plena, materialmente falando aqui embaixo, menos os levitas. Você vê que Moisés, ele é da tribo dos levitas. Os levitas, Deus ele disse o seguinte: vocês, para não ficar triste, porque vocês estão pensando que eu estou excluindo vocês das conquistas, mas para vocês não ficarem tristes, e Deus falou isso lá em Números para Arão, falou o seguinte: as 11 tribos vão conquistar, as 11 tribos vão prosperar, as 11 tribos vão alcançar as riquezas, mas vocês, levitas, eu sou a vossa herança. Deus deixou claro para os levitas o seguinte: eu sou a tua herança. E Deus deixou claro que os levitas estariam à sua disposição no templo, estariam à sua disposição ganhando almas, estariam à sua disposição 24 horas servindo a Deus, e eles não teriam terras, eles não teriam casas, eles não teriam vida abundante no que diz respeito ao financeiro, mas Deus disse: não vai faltar nada para vocês, absolutamente nada. Porém, vocês não vão se preocupar em conquistar, em prosperar, em ter, porque eu é que estarei na vida de vocês, suprindo as suas necessidades, não deixando faltar nada, porém, vocês vão me servir de uma forma integral. E Asaf era levita, e porque Asaf era levita, ele tinha essa consciência de que ele não buscava prosperidade, ele não buscava dinheiro, ele não buscava bens, ele não buscava os prazeres
desse mundo, ele estava à disposição de Deus. E para quem não sabe, Asaf, ele tinha um dom que eu não tenho, um dom que alguns de nós não temos, que era de cantar. É o dom que o Luizinho tem, por exemplo, de tocar e cantar. Asaf, ainda garoto, quando a arca da aliança sai da casa de Obed-edom e vai para Jerusalém, você conhece a história, Davi recebe a arca com alegria, dançando, cantando, e Asaf, ainda um garoto, ele fura a guarda do rei, pega na mão de Davi, dança com Davi, e ali naturalmente Deus o escolhe, o chama, dá a ele esse dom, esse poder de cantar, de adorar, e ele passa a servir a Deus, porque ele já era da tribo dos levitas, ele passa a servir a Deus com a sua adoração, ele passa a servir a Deus com os seus cânticos, ele passa a servir a Deus com a sua vocação, que era de tocar, que era de cantar. Mas aí, depois de muito tempo, Asaf, com quase 70 anos de idade, 60 e poucos anos, ele está lá na inauguração do templo de Salomão. Ele é o cantor da noite, ele é o tecladista da noite, ele é o maestro da noite. E a Bíblia diz que nessa inauguração do templo, a glória de Deus foi tão grande, mas tão grande, que encheu a casa com a glória de Deus de tal maneira que todos os que estavam naquele ambiente foram tomados pela presença de Deus. Todos se curvaram naquela noite para Deus. A glória que desceu no templo naquela noite foi tão forte que a Bíblia não, mas a teologia diz que na redondeza os doentes foram curados. Os que estavam do lado de fora do templo e tinham algum problema de saúde foram curados. Ficaram livres das suas chagas, das suas enfermidades. Imagina Asaf num dia glorioso como aquele, inauguração do templo de Salomão, ele sendo o maestro da noite, o cantor, e quando termina essa inauguração, aí você começa a imaginar os empresários da época, os fazendeiros da época, os doutores da época, as pessoas que tinham naturalmente as suas posses, as suas conquistas, elas falando com Asaf, parabenizando. Que maravilha, que cântico maravilhoso, que música maravilhosa, que noite extraordinária. Imagina Asaf saindo do templo e indo para sua casa, porque a aldeia dos levitas ficava distante, e não era a casa que ele queria, mas era a casa que dava para ele morar. Ele não comia o que ele queria, mas era o que davam para comer, porque era assim que viviam os levitas. Não vestia o que ele queria, mas vestia o que davam para ele vestir. Era assim que viviam os levitas, despreocupado com qualquer bem material e prontos 100% para servir a Deus. Numa noite gloriosa como essa, em que a glória de Deus enche o templo, num dia memorável como esse, Asaf não tem a sua esposa com ele na inauguração do templo, porque a sua esposa estava doente, estava inválida numa cama. Ele tinha 4 filhos e um dos filhos era inválido. Ele não tinha vamos colocar uma charrete para levar os seus filhos na inauguração do templo, por exemplo. E aí a Bíblia vai dizer para a gente aqui no Salmo 73, que Asaf, ele meio que desabafa. O Salmo 73 é como se fosse uma oração de Asaf. Ele começa o Salmos 73 dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos
de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. É como se Asaf estivesse falando assim: Deus é bom com todo mundo, menos comigo. Deus é bom com Israel, Deus é maravilhoso, porque eu saí do templo e eu estou observando as mansões, as casas, eu estou observando as famílias em festa, eu estou observando que os ímpios, que os incrédulos, que os gentios, eu estou observando que aqueles que não servem a Deus, aqueles que não se dedicam a Deus, têm uma vida prazerosa. E como se ele tivesse naquele dia esquecido que ele era levita, como se ele estivesse naquele dia esquecido do seu voto, de que ele simplesmente serviria a Deus e não iria buscar riquezas, não iria buscar conquistas nesse mundo, porque a sua riqueza era o próprio Deus. Como se nesse dia Asaf, ele olhasse um pouquinho para a sua família e ele pensasse assim: poxa, os incrédulos, os ímpios têm tudo e todas as condições, economicamente falando, e eu queria dar uma condição um pouco melhor para os meus filhos, eu não posso. Eu queria chegar em casa e ter uma condição um pouco melhor, mas eu não tenho. E pasme a gente, um homem que depois de ter servido a Deus durante tantos anos, depois de ter tocado lá no templo de Salomão na inauguração, algo tão extraordinário, viu a glória de Deus encher aquele lugar, ele não precisava mostrar essa fraqueza. Ele não precisava mostrar essa fraqueza, mas Deus, eu acredito que permitiu Asaf mostrar essa fraqueza para a gente, para nós entendermos também que passamos pelas fraquezas, passamos pelas dificuldades, mas que podemos sim vencer essas fraquezas. Nós podemos ter esses momentos também, como você às vezes, você olha para a sua casa, você olha para os seus filhos, você olha para a sua família e você pensa assim: caramba, o incrédulo, endemoniado, o que não serve a Deus tem. E eu que estou servindo, eu que estou andando com Deus, eu que estou indo para a igreja, eu que estou sendo dizimista, está faltando até o que comer em casa. Às vezes faltando o conforto, às vezes eu queria proporcionar algo melhor e não posso. Como se você meio que se comparasse ao endemoniado, ao incrédulo, como se você dissesse: mas o incrédulo tem e eu não. E Asaf, ele está dizendo: os meus pés quase se desviaram, os meus pés quase se afastaram do verdadeiro objetivo, que é de servir a Deus. Aí ele continua dizendo assim: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Asaf dizendo como se o incrédulo, o ímpio, tivesse tudo e ainda zombasse de Deus. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Asaf está dizendo: pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Asaf,
Ele estava comparando os incrédulos, os ímpios, que tinham tudo, e ele, que se dedicava 100% a Deus, não tinha. Você imagina ele chegando em casa e falando assim para sua esposa: a glória de Deus encheu o templo, foi estrondoroso, foi maravilhoso. Nenhuma pessoa que estava dentro conseguiu ficar em pé, todos se curvaram para Deus. A glória de Deus no templo foi tão extraordinária que quem estava do lado de fora, doente, enfermo, foi curado. Imagina a esposa de Asaf dizendo: e por que Deus não veio aqui? Por que ele não me curou? Não curou o nosso filho, que está aqui no quarto do lado? E aí, por isso ele diz: a cada manhã eu sou castigado, por não ter o que ele queria. Mas o seu defeito e o seu erro foi se comparar com o incrédulo, com o ímpio, com aquele que aparentemente está saindo com vantagem e a gente que serve a Deus na desvantagem. Aparentemente o incrédulo perturbado tem alegria, prazer, e nós servimos a Deus, damos um duro danado para ter o pão de cada dia. Aí ele continua dizendo: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Numa outra versão diz: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi, entendi. Como se ele estivesse dizendo: eu estava no templo, eu estava no santuário, a glória encheu aquele lugar, as pessoas foram tomadas pela glória de Deus, mas a glória não entrou em mim, porque se a glória também tivesse entrado em mim, eu não estaria tendo inveja dos ímpios, eu não estaria resvalando os meus pés, eu não estaria me desviando do próprio Deus. E aí ele continua dizendo: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus.
pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Você vê como que mudou a oração dele? Depois que ele entrou, ele diz que entrou no santuário, como se ele dissesse assim: eu estava no dia que a glória encheu, e eu não consegui enxergar, ver o que eu agora estou enxergando. Porque no dia seguinte ele volta no santuário. No dia seguinte ele é levita, ele pode entrar de novo, mesmo que não tenha culto, mesmo que não tenha reunião. E agora ali sozinho, ele entende o que ele não entendeu ontem. Agora ele compreende o que ele não entendeu naquele dia. E aí ele diz, e deixa bem claro: eu sei que os arrogantes, que os ricos, que os ímpios, etc., os que desprezam o Senhor, quando eles acordarem, ou seja, quando eles morrerem, eles não vão ver o teu rosto, eles não vão ver a tua glória para a eternidade. E eu vou. Eu posso não estar tendo hoje, eu posso não estar tendo agora, mas eu sei que tem uma cidade de ouro preparada. Eu sei que tem algo glorioso para mim. Eu abri mão de viver ou de ter as coisas aqui para ter na eternidade. Mas eu quase me desviei, eu quase me afastei, eu quase caí, quase escorreguei. Mas eu atinei para o fim deles quando eu realmente entrei no santuário, quando eu entrei na tua presença. E o que eu quero que você entenda, compreenda, é que se em algum momento o diabo soprou na sua mente, nos seus pensamentos, que o incrédulo tem, conquista e você não, que o perturbado, que não tem nada de Deus, tem mais do que você, e você serve a Deus e você não tem, entenda que esse momento aí de comparação não é o final da sua história. Nesse dia de comparação, de tristeza, de repente, não é o final da sua vida. Aí que entra aquela frase de Jó: mas eu sei que o meu Redentor vive, que por fim vai se levantar. Você não é levita no que diz respeito a não ter direito nas promessas físicas aqui embaixo. Mas você passa pelas aflições ou pelas comparações que Asaf passou. E diante dessas comparações, tira lá do fundo do baú essa frase para vencer o diabo, para amarrar o diabo e falar: Satanás, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir. Eu sei que eu vou entrar no santuário e vou colocar um fim nesse sofrimento, ou um fim nessas angústias, sejam elas quais forem, porque o meu Redentor vive. Se a gente pegar na Bíblia, Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, mas depois ele morreu. Ele morreu de novo. Um dia, todos nós vamos morrer. Claro que enquanto não morrermos, nós vamos buscar as promessas, nós vamos buscar o cumprimento da grandeza de Deus, para testemunhar Deus, para ganhar almas, para fazer com que o nome dele seja conhecido. Mas por mais que você alcance tudo, as 8.300 promessas, vão ficar aqui quando você morrer. Você pode ter tudo, e tem que ter, mas tudo vai ficar quando você morrer. E será que você vai herdar ou vai alcançar o principal, que é a vida eterna, que é a salvação? Será que se você morrer hoje, você que está aí dentro desse corpo está salvo? Porque o corpo volta ao pó. Veio do pó e volta ao pó. Mas você que está aí dentro, para onde vai sua alma, se você morrer hoje? Porque nós não sabemos quando vamos morrer, nem quando vamos morrer. A verdade é que ninguém quer ser o primeiro da fila. Se perguntar quem quer ir agora, não, eu queria passar a minha vez.
Não, pode ir você, eu vou ser cavalheiro dessa vez. Pode ir na minha frente. Por favor, as mulheres primeiro. Vamos com Deus. Não é? A gente não tem que ser cavalheiro? Então, senhoras. Não tem pressa não, pode ir. Mas quando chegar a nossa vez, não tem essa, eu não queria ir hoje. Quando chegar, não tem jeito. Não tem como a gente dar a vez para outro. Quando Deus falar, é você, meu caro. A não ser que aconteça como aconteceu com Ezequias. Que Deus falou, falou para Isaías, avisa ele que ele vai morrer. Avisa para ele arrumar a casa, que desse mês ele não passa. E quando foi avisado, a Bíblia diz que ele coloca o rosto na parede e ele fala assim para Deus: lembra-te, Senhor, que eu tenho andado diante de ti com fidelidade e fiz o que é reto aos teus olhos. Uma coisa é ser fiel aos olhos dos outros, é fazer o que é reto aos olhos dos outros, e outra coisa é fazer o que é reto aos olhos de Deus, porque quem aqui consegue enganar Deus? Ninguém. E aí Deus acrescenta 15 anos na vida de Ezequias. A oração demorou 15 segundos, Deus acrescentou 15 anos. Mas ele morreu. Não morreu naquele mês, mas morreu depois de 15 anos também. Mas Deus acrescentou. E aí? Quando você for, para onde você vai? Todos nós queremos ir para o seio de Abraão, para o céu. Aí você ouve a notícia, fulano morreu, mais um morreu. Na hora que vem, quando você ouve a notícia, morreu, vem na nossa mente assim: será que está salvo? Será que está salvo? E eu quero que todos nós estejamos prontos. Porque a gente não sabe quando vai. Teve gente que dormiu e não acordou. Não estava doente. Teve gente que deu um ataque, morreu fulminante. Na hora. Não deu tempo nem de falar ai. E a alma? Temos fraquezas como Asaf, mas ele deixou claro. No versículo 25 ele disse: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então, se a gente deseja alguma coisa, se a gente deseja algo, o principal, mais importante tem que ser o reino de Deus. Tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser a salvação. Amém. Aí, a gente também vai entender que não adianta você ser orgulhoso, presunçoso, arrogante. Não adianta você ser peitinho estufado, narizinho empinado, porque vai morrer. E a alma? Para onde vai? Aí você morreu agora, vamos colocar assim, morreu agora, 8h24. Podia ter pedido perdão para alguém antes, não pediu porque estava orgulhoso. Podia ter ligado antes para alguém. Ou você perde uma pessoa próxima a você agora. E você fala, eu podia ter falado eu te amo para ele. Hoje não falei o dia inteiro. Podia ter dado um beijo no meu filho hoje o dia todo e não dei. E ele morreu. Podia ter abraçado o meu filho hoje, falado eu te amo e eu não fiz. Eu podia ter feito um pouquinho mais e não fiz. E não deu tempo.
Deixei para outro dia, não deu tempo. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos. Fique em pé, por favor. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. E agora, aí no seu lugar, eu queria que, como se um filme, passasse na sua mente, na sua cabeça. Eu queria que você, agora, fizesse uma revisão da sua vida espiritual, da sua condição, uma revisão da sua fé. Eu queria que você fizesse uma revisão da sua vida com Deus. O que tem faltado? O que está faltando? Às vezes nós nos comparamos com aqueles que não servem a Deus, e nós nos esquecemos que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu para sermos dele, para vivermos para ele, para sermos testemunhas dele, e sobretudo para estar com ele por toda a eternidade. E nós acabamos desprezando o chamado de Deus, porque queremos nos comparar com esse ou com aquele. Mas já somos privilegiados por Deus ter nos chamado, por Deus ter nos escolhido. Você está aqui nessa reunião porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu. E Ele está dizendo no mais íntimo do teu ser, que nas horas difíceis, que nas dificuldades, ou quando o mal soprar nos seus pensamentos, que está sendo em vão você servir a Deus, que está sendo em vão você ser fiel a Deus, que está sendo em vão você ser dizimista, ser ofertante ou estar na igreja, que você pode, lá do fundo da sua alma, falar como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar. Como Deus se levantou, e Jó, que viveu aquela humilhação, Deus o honrou em dobro. Deus fez maravilhas, mas Deus cumpriu com a sua promessa. Deus não deixou Jó continuar humilhado, envergonhado. Então, se você confessa: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar, pode ter certeza que essa humilhação que você está vivendo hoje, essa vergonha que você está passando hoje, essa aflição, esse sofrimento, esse problema que você está enfrentando hoje, você vai dar testemunho dele depois, porque você vai vencer, você vai dar a volta por cima. Deus, Ele será com você. Ele não te trouxe aqui, Ele não te escolheu para você ser mais um rosto no meio da multidão. Deus não te escolheu para você estar na casa dEle, vendo a vitória dos outros e a sua vitória não chegar. Mas Deus está dizendo, está deixando claro, que às vezes você pode fraquejar, às vezes você pode até entristecer, mas se você entrar no santuário dEle, o milagre acontece. Ele está dizendo que se você entrar na presença dEle, se você se lançar nos braços dEle, se você se colocar no santuário dEle, você vence essa tristeza, você vence essas comparações, você vence essas dúvidas, você vence essas angústias, e o principal, você recebe a presença dEle, você recebe o Espírito dEle, você recebe o poder dEle. Oh, meu Pai, venha sobre essas pessoas, de tal maneira, meu Deus, que haja uma revolução espiritual nessa noite. Se você se encontrava como Asaf, triste, angustiado, pensando que Deus não estava lhe vendo, que Ele não estava
vendo as suas lágrimas, se você se encontrava como Asaf, triste, achando que Deus não estava ouvindo as suas orações, ou vendo as suas atitudes de fé, se você se encontra como ele se encontrava, então quando você sair do seu lugar para se aproximar do altar, é como se você estivesse entrando no Santo dos Santos, é como se você estivesse entrando no santuário de Deus, e sendo sincero para Ele, falando: o Senhor sabe que eu estava com os meus pés se desviando, o Senhor sabe que eu estava me comparando com quem eu não deveria, o Senhor sabe que eu estava triste, mas eu entro no teu santuário, eu entro na tua presença, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim vai se levantar. Eu sei que a tua palavra não falha, eu sei que a tua promessa não falha. Então, se você se encontrava frio, se você se encontrava triste, desanimado, achando que Deus não era com você, se aproxima agora do altar, fecha os seus olhos, faça dessa oração, desse momento, o seu santuário com Deus. Se você está participando dessa reunião, ainda que seja pela internet, faça do seu lugar o seu santuário com Deus. Mas nesse momento, você que entra no santuário de Deus, você que entra na presença de Deus, você que entra na santa presença de Deus, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te dá a vitória sobre essas aflições, essas angústias. Ele te abraça e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele está aí na tua frente dizendo: eu te escolhi, eu te chamei. Ah, meu Deus, vem com a tua glória, vem com a tua presença, tal qual o Senhor derramou naquele dia, que a tua glória encheu aquela casa, a tua glória, meu Deus, naquela consagração, naquela inauguração do templo, ela foi tão forte, foi tão extraordinária, que aquelas pessoas ficaram extasiadas. Então vem, meu Deus, com a tua glória, com o teu Espírito, vem com a tua presença e batiza essas pessoas, meu Deus, com o Espírito Santo. Renova os que já são batizados, que essa pessoa tomada pela tua glória, quando ela recebeu o dom de línguas estranhas, o falar em línguas estranhas, vai ser como se você estivesse cochichando no ouvido de Deus. A presença dele te envolve, a glória dele te envolve, de tal maneira que você jamais vai se comparar com o incrédulo, com o ímpio, que você jamais vai se comparar àqueles que não servem a Deus, porque a glória dele, a presença dele, a alegria de estar com ele, a certeza da salvação é o que nos sustenta, é o que nos alimenta. Oh, meu Pai, abraça essas pessoas, vem com a tua presença, com o teu Espírito. Nós te adoramos, te queremos, te desejamos, nós necessitamos do Senhor mais do que tudo. Não fique frio nesse momento, não. Rasgue a sua alma na presença dele, feche os seus olhos, faça aí do teu lugar o teu santuário com Deus e faça uma declaração de amor a ele. Ele é tão sincero, verdadeiro, misericordioso, que ele nos lava, ele nos perdoa, ele nos purifica quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos o nosso pecado. Ele nos limpa, ele nos lava. Então receba o Espírito de Deus, receba o abraço de Deus, receba a presença dele, receba o Espírito dele. Vai falando para ele, vai dizendo: meu Deus, eu te amo, meu Pai, eu te louvo,
louvo, eu te adoro. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Meu Pai, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu amor, o meu amado, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu Salvador, o meu amor, Tu és o meu tudo. Aleluia. Vai falando com Ele, vai adorando, vai pedindo, vai falando: meu Deus, me batiza com o Teu Espírito. Se você ainda não tinha o selo do Espírito Santo, peça a Ele. Se você já tem o selo do Espírito Santo, fale na língua dos anjos para sua edificação, mas não fique aí parado, parada. Receba a presença de Deus, a unção do Altíssimo. Aleluia. Como todo ser humano, faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta se eu não te conhecer. De que vale toda a minha existência? De que vale toda a minha existência? Se em meu ser não tiver Tua presença. Se em meu ser não tiver Tua presença. De que vale toda a prata e o ouro? De que vale toda a prata e o ouro? Se o meu maior desejo é te receber. Levante as mãos e cante: Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo. me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza. Fala para Ele. faz nascer em mim Tua natureza, Para que eu possa contemplar para que eu possa contemplar Tua grandeza, ser a Tua testemunha onde eu for, ser a Tua testemunha onde eu for, e levar até os confins da e terra levar até os confins da terra o Teu amor. Chame Ele, Senhor Jesus. Senhor Oh, Jesus, meu Pai, desce aqui no hospital da alma, desce sobre essas pessoas, desce sobre o Teu povo, desce sobre os Teus filhos, enche essa pessoa da Tua presença, da Tua unção. Vai adorando, vai contemplando, vai para que exaltando. eu possa contemplar Tua grandeza, Ser a Tua testemunha onde eu for, ser a Tua testemunha onde eu for, e levar até os confins da e terra. levar até os confins da terra o Teu amor. Mais uma vez chame Ele, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza. e faz Receba o nascer Espírito em mim dele. Tua natureza, Receba o selo de Deus, aleluia. para que eu possa contemplar Tua grandeza, Ser a Tua testemunha onde eu for, ser a Tua testemunha onde eu for, e levar até os confins da terra. e levar até os confins da terra o Teu amor. Com seus olhos fechados, pela fé, abraça o Senhor Jesus. Nesse momento, imagine-se no santuário de Deus, só você e Deus, mais ninguém. Asaf, ele disse de contínuo: sou afligido e cada manhã castigado. Você estava sendo castigada, castigado
pelo pecado, castigado pela dúvida. Você estava sendo castigado pelos males desse mundo. Mas ele disse: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E você entra no santuário de Deus, você entra na presença do Deus vivo de Israel. E nesse momento tudo o que te castigava cai por terra. Nesse momento tudo o que te distanciava de Deus cai por terra. Ele faz novas todas as coisas. Nessa canção você falou para Ele: me batiza com o Espírito Santo. E eu sei que aqueles que já são batizados, é como se você estivesse cantando e dizendo: me renova então com o Espírito Santo. Mas Ele derrama a presença dEle sobre você agora. O Espírito dEle, a unção dEle, a presença dEle que é gloriosa. Ele vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Ele se apossa do teu ser, Ele se apossa da tua alma, de tal maneira que brota em você a força de um gigante. É o próprio Deus te abraçando, é o próprio Deus te envolvendo, é o próprio Deus dizendo: eu sou contigo, não temas, não te assombres. É o próprio Deus dizendo: eu tenho visto sim as tuas lágrimas, eu tenho visto sim as suas aflições, as suas dores, as suas dificuldades, e eu não me esqueci de você, eu não me esqueci das promessas que fiz a você. Ah, meu Pai, venha levantar aqui um povo forte, venha levantar aqui pessoas, meu Pai, que vão permanecer na tua presença até o dia da tua volta, pessoas que vão permanecer na tua presença até o dia da morte delas, porque o que nós mais sonhamos, o que nós mais desejamos é estar contigo por toda a eternidade. A nossa alegria, o nosso prazer será completo quando nós entrarmos na cidade santa para todo sempre, quando nós entrarmos na nova Jerusalém. Ah, meu Pai, derrama o teu Espírito, derrama a tua presença, receba o abraço do Pai, o abraço do Senhor Jesus, receba o poder que vem do alto. Aleluia. Vai adorando, vai falando com Ele o quanto você o ama. Pensa em cada palavra que você fala, cada palavra que expressa o seu amor pelo Senhor Jesus. Isso, não jogue palavras ao vento, mas fale do fundo da alma e receba o Espírito de Deus, receba a presença de Deus. Eu te amo, meu Pai, eu te adoro, meu Deus. Tu és o meu Senhor, o meu amor, o meu amado. Tu és o meu ouro depurado, sim, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu tudo, meu amigo, meu amor, o meu Senhor. Derrama o teu Espírito, derrama a tua presença sobre essas pessoas, faça novas todas as coisas. Aleluia, meu Senhor Jesus. Eis-me aqui no teu santuário, eis-me aqui. Aleluia, vai adorando, vai contemplando, na tua presença, vai exaltando, para te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui na tua presença, por amor a ti, Senhor, Senhor. vai contemplando, vai adorando, vai exaltando, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força e o meu escudo.
você puder dobrar os seus joelhos, você vai se curvar para o único Deus que existe no céu, na terra, debaixo da terra. E você se curvando, você está dizendo para Deus o quanto você depende dEle, o quanto você quer se sujeitar a Ele, independente das lutas, das dificuldades, das aflições. Você está dizendo: eu vou permanecer. Porque tem gente que Deus só é Deus para ela conquistar. Tem gente que Deus só é Deus para ela ter coisas, para ela ter conquistas. E se Deus não dá, se Deus não faz na hora que ela quer, Deus deixa de ser Deus para ela. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus para a gente. Para a pessoa que serve a Ele, de fato e de verdade, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Ele já fez. Ele já morreu para nos salvar. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Então sirva a Deus com a sua alma. Sirva a Deus com a sua vida. Não sirva só para ter. Sirva para ser dEle, para ser de Deus. E quando você tem essa consciência, quando você tem essa maturidade espiritual, que se Deus fizer, Ele é Deus, e que se não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando você tem essa maturidade, aí Deus, Ele consegue colocar nas tuas mãos até o que você nem pedir, porque Ele sabe que você não vai se perder com as conquistas, com as bênçãos. Quantas pessoas que por muito pouco ou por muito menos elas se perderam. Judas trocou Jesus por 30 moedas. Para Judas, Jesus e nada era a mesma coisa. Mas Ele quer que a gente o adore, independente daquilo que Ele tem para oferecer. Ele quer que a gente o sirva, independente do que Ele tem para nos dar. Ele quer que o nosso interesse seja nele e não nas coisas dele. Ele quer que sejamos interessados nele e não nas coisas dele. Aleluia, meu Pai. Vem sobre os teus filhos, vem sobre o teu povo. Amadureça essa pessoa na fé, estrutura essa pessoa na rocha, meu Deus, para que ela jamais se perca, para que ela jamais desista, para que ela jamais troque o Senhor por alguns pães, por algumas moedas. Que ela tenha essa consciência madura, que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia, meu Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
as coisas que podes fazer. Se você quiser, pode ficar de pé e cante orando, adorando. A te adorar pelo que és. Dele veio, sim, e o amém. Vai falando com ele. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aí no seu lugar, receba a presença de Deus. Receba a paz, a força que vem dele. Ele é contigo, sim, minha amiga, meu amigo. Ele não desistiu de você. Receba a presença dele, o poder dele. Ele quer que você permaneça com ele. Ainda que você esteja hoje atravessando um deserto, ainda que você esteja hoje vivendo dias de tristezas, você vai confessar e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará a meu favor. E pode ter certeza que Ele cuida da gente como um pai que cuida do filho que ama. Você vai preparar aí agora nas suas mãos a sua melhor oferta, aquilo que expressa a sua vida, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Porque quando nós oferecemos como oferta o melhor, a nossa oferta, ela representa o que somos, ela representa a nossa vida. E o próprio Deus, Ele deixa claro que aquele que dá, Ele recebe. Aquele que semeia com lágrimas, Ele colhe com alegria. Então pega a sua melhor oferta, traga aqui na frente, coloca aqui na sacola, no alforje. Se você tem dízimo, votos para entregar, entrega a sua fidelidade a Ele. E se você não estava sendo fiel no dízimo, passe a ser fiel. Fala: meu Deus, a partir de hoje eu serei fiel ao Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu tenho que praticar a Tua palavra, eu sei que eu tenho que viver o que está escrito. E pela sua fidelidade Deus se manifestará. Dê forças, meu Pai, para essa pessoa estar na tua casa mais vezes do que ela estava acostumada a vir. Que essa pessoa tenha consciência de ter compromisso contigo, de ter compromisso com o Senhor, com a tua palavra. Que ela tenha forças para estar aqui nessa sexta-feira, 10 da noite, na corrente da meia-noite, para destruir as obras do mal. Que ela tenha forças para estar aqui nessa sexta-feira, fazendo uso da autoridade que o Senhor nos deu, para pisarmos no poder do diabo e nada nos causará dano. Que ela tenha forças para estar aqui nesse domingo, meu Pai,
pela manhã te buscando, sendo cheia do teu Espírito, que essa pessoa tenha sede de se alimentar do Senhor, que essa pessoa tenha sede de se alimentar da tua palavra, que ela tenha sede de estar lendo a Bíblia, de estar te buscando, que ela tenha sede, meu Deus, de estar te servindo. Vem sobre essas pessoas, vem sobre os teus filhos, vem sobre o teu povo, meu Pai. Você que está sendo fiel a Deus, nos dízimos, nos votos, coloque as mãos na sua cabeça e fala: meu Deus, pela minha fidelidade, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas. Pela minha fidelidade, amarra o espírito devorador. Fala: meu Deus, pela minha fidelidade, derrama as tuas promessas na minha vida, para que o teu nome seja glorificado através da minha vitória. Levante as suas mãos para o céu e receba a força de Deus. Meu Pai, que essas pessoas, ao saírem daqui, que elas sejam escoltadas pelos teus anjos, que elas possam sair daqui com essa consciência de que entraram no teu santuário e venceram as aflições, as angústias. Essa pessoa entrou no santuário, meu Deus, ela está aqui no santuário, ela está aqui na tua presença, e ela venceu aquilo que vinha castigando ela. Que ela possa constatar isso quando sair daqui, que quem olhar para ela veja a tua imagem, a tua luz, meu Pai. Quem olhar para ela vai ver que ela está diferente. Vai ser a tua luz brilhando nela, a tua presença brilhando nela. Pois eu entrego tudo e a todos nas tuas mãos. Eu abençoo todas estas pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. O que eu tenho eu te dou. Sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Olha,